Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e aquele esquema que você conhece também aqui no Vasco em Família. Falou de Vasco, a gente traz aqui. Ontem, tava lá no programa da ESPN, o Zé Elias, estava também o Fernando Praz, goleiro campeão aí da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011. Cara, na minha opinião, deu uma aula aí na visão, o que ele espera do Vasco a longo prazo nessa temporada. Eu quero passar aqui a opinião do Fernando Praz, o cara que tem poder de fala, que passou no clube, né? A gente pode considerar que é um ídolo, porque nos últimos anos é a única grande conquista aí que o Vasco teve, que é a Copa do Brasil. Quero passar aqui pra vocês. E os enigmas aí do Zé Colmeia, porque o Zé Colmeia, ele vem acertando muita coisa, ele tá com a fonte boa aí dentro do Vasco aí, com a 777, acertou o Jair, o Orediano, Pedro Raul, entre outros. E ele vem falando aí da cereja do bolo. Eu quero passar aqui os últimos stories dele aí pra gente trocar uma ideia, porque me parece também, cara, que ele tá cravando o Souza de volta ao Vasco. Quero passar aqui, quero saber o que você acha também aí do Souza voltando pro nosso Vascão. Antes, quero comentar um pouco mais aí sobre esse amistoso contra o River Plate lá nos Estados Unidos, né? Um jogo que eu tô muito ansioso pra ver os reforços do Vasco em campo, né? Jogadores de mais qualidade, então eu tô muito ansioso porque antigamente era brabo assistir aí o Vasco, mas agora a gente tá vivendo aí uma outra realidade, jogadores mais qualificados. Claro que esse time tem que entrar dentro de campo, encaixar e, se Deus quiser, o Vasco ser competitivo nessa temporada. Vou até mostrar a imagem aí, eu tava vendo no Instagram do Pedro Raul, ó. Campo tem, tapete e treino. O Vasco já tá iniciando aí na sua preparação para esse confronto aí contra o River Plate. Quero até passar para vocês aí, ó. River Plate tá com força total lá para encarar o Vasco, né? Jogadores conhecidos que passaram aqui no futebol brasileiro, né? Como aí o Borja, que passou aqui pelo Palmeiras, né? Tem também aí o Nacho Fernandes, ali o Barco, que foi cogitado no Vasco, goleiro Armani, né? Já tá com uma certa idade, mas, pô, joga muita bola, que é o Enzo Pérez, também tá por ali. O De La Cruz também, então vai ser um confronto muito interessante aí contra o River Plate. Espero que o Vasco também pega essa vibração desse jogo aí. Quem sabe a gente busca aí uma pré-Libertadores esse ano, uma Libertadores, porque a gente quer ver o Vasco nas grandes competições, nos grandes palcos e enfrentando grandes adversários, né? E também tô muito curioso para ver o que o Barbieri imagina desse time do Vasco, se é 3 zagueiros, né? Pela ofensividade dos laterais que o Vasco contratou. Quem vai jogar no ataque nesse momento aí, junto com Pedro Raul, Orediano? Será que é o Peck? Será que é o Ignaldo? Tô curioso também para ver como o Figueiredo vai se comportar nessa nova função aí de volante. Tem muita coisa aí pra gente ver nesse confronto aí contra o River Plate. Tô ansioso, tomara que possa ser uma boa estreia, mas claro, entendendo aí, se o Vasco não for bem, as coisas não acontecerem, é início de trabalho, como por exemplo aí o Jair chegou agora, nem deu tempo de treinar, já pode entrar em campo contra o River Plate, mas tô muito ansioso para ver esses jogadores aí vestirem a camisa do nosso Vascão. Se Deus quiser, vamos conquistar uma vitória lá em cima do River Plate, iniciar bem esse ano aí os jogadores, os reforços do Vasco, família. Agora eu quero falar aí sobre os enigmas aí do Zé Colmeia, né? Ele vem postando aí muitos vídeos do Souza lá no seu Instagram e a galera tá comentando. E aí eu tirei alguns prints aqui, tá na tela pra vocês. Daí o seguidor do Zé Colmeia disse assim, ó: Souza e Jair na volância, hein? Desde o final da década de 90 que não vivo essa sensação, torcedor aí animado. E ele respondeu, ó: o Souza vai ser fundamental para o brasileiro. Hoje ele tem a vida resolvida e graças ao carinho com o clube que o revelou, ele nos seus 32 anos vai ser peça fundamental no nosso jovem elenco. Tá aí a resposta do Zé Colmeia para um seguidor. E tem outra aqui também, ó, que botou ali, respondendo sobre essa questão aí do Souza. Ele botou ali, aí o Souza vem. E ele respondeu aí, ó: sim, todo cria sonha em voltar ao Vasco e a torcida sempre sonha com o retorno dos cria que conquistaram o mundo e o sonho dele é de nós torcedores e vai acontecer, tá? Aí o Zé Colmeia cravando aí basicamente a volta do Souza, e eu já trouxe esse assunto aqui uma outra vez, e aí eu quero te perguntar de novo, você gostaria da volta do Souza, família? Eu, na minha opinião, gostaria muito de ver o Souza no Vasco. Sei que tem algumas questões aí, que ele falou que ia voltar num determinado momento e acabou não voltando, até explicou em alguns
podcasts, né? Que ele comprou uma casa, tava fazendo uma casa lá perto do Coutinho, aqui no Rio de Janeiro, e tava gastando muito dinheiro, então precisava ficar mais um tempo na Europa. Mas, cara, eu acho que nem a hora da gente ser vaidoso, na minha opinião, e colocar essas questões, assim. Eu acho o Souza um bom jogador. Até peço muita participação aqui da família vascaína, e tava vendo aqui um comentário de um inscrito que foi o seguinte: pô, tava vendo lá o canal do Garone, um jornalista que fala aqui do Vasco, faz análise dos jogadores, e ele tava falando que o Souza tá muito bem, vem em atividade lá no Besiktas, e foi exatamente o que eu falei. Claro que é uma amostra pequena, mas quando eu vi o Souza jogando lá pelo Besiktas na última Liga dos Campeões, eu falei, pô, o Souza ainda tá bem fisicamente, tecnicamente, pô, a gente sabe que ele sabe jogar. Inclusive, tava vendo aqui agora, ontem, no Campeonato Turco, o Besiktas ganhou com um gol do Souza. Então, cara, eu acho que é um jogador que chega numa idade... 33 anos, se eu não me engano, que ele tá, mas tá bem fisicamente, tá em atividade. Muita gente fala assim que o campeonato turco não é um campeonato pra gente ter parâmetro. Pô, mas também não é um dos piores campeonatos do mundo. Eu acho que o turco deve ser. Será que não é melhor que o dos Estados Unidos ou da China? Tem time lá, o Fenerbahçe, o Galatasaray, né? Tem o próprio Besiktas, o time do Souza. Então, cara, eu vejo com muito bons olhos aí a volta do Souza, gosto do jogador, só acho que pensando nesse atual elenco, por exemplo, Jair e Souza, como o seguidor do Zé falou ali, eu já não acho que cabe esse meio campo, porque você precisa ter um jogador de mais mobilidade do lado, ou do Souza ou do Jair. Vamos citar aqui o Jair, por exemplo, ele tinha um Alan lá no Atlético Mineiro, que é um jogador de mais explosão, mais velocidade, e o Jair marca muito bem também, sabe sair pro jogo, mas eu acho que tem que ter essa característica aí do lado do Jair ou do Souza. Eu acho eles muito parecidos, né? Jogadores altos, com bom toque, boa chegada na frente, então eu acho que não cabe os dois juntos, na minha opinião, não sei a de vocês. Mas aí, pra finalizar, o Zé Colmeia, pra fechar aí o domingo, ó, ele colocou na tela aí, eu quero saber a opinião de vocês, né? Até pra gente buscar esse nome desse jogador aí, ó. Ele botou o seguinte, ó: Enigma do domingo. Os crias ganharam o mundo. Eles vão jogar nos campeonatos gigantes da Europa, naturalmente fazem diversos amigos, craques, e falam do que é o Vasco e sua torcida. Os crias ajudam demais a trazer a tão sonhada cereja do bolo. Ele finaliza ali: agora juntem os dois enigmas e eu não posso mais falar, deixem a 77 trabalhar. E aí, família, qual será esse nome? Pensando no Souza, o Souza passou aí no futebol europeu pelo Porto, pelo Fenerbahçe, pelo Besiktas, o Teixeira passou lá pelo Shakhtar, passou também agora pelo Besiktas, tem o Douglas Luiz também, tem o Felipe Coutinho, então dá a entender que essa cereja do bolo, né, jogou na mesma equipe aí de um dos crias do Vasco, aí fez amizade, eles falam ali o que é o gigantismo do Vasco, e esse cara pode estar interessado aí a vestir a camisa e ser a cereja do bolo em 2023. Agora, quem será esse jogador aí, hein, família vascaína? A gente espera que chega esse jogador aí, a cereja do bolo, pro Vasco ser ainda mais competitivo e em 2023 seja um ano feliz pra todo vascaíno, família. E pra finalizar o nosso vídeo, eu quero passar aqui, cara, o Fernando Praz ontem no programa, ele deu aí, na minha opinião, uma aula falando do tempo dele e o que ele espera desse ano. Cara, show de bola esse comentário, quero passar aqui e a opinião de vocês, se liga só. Mas o que o Brenner falou, muitos torcedores vão achar que o campeonato estadual é a chance do Vasco, nessa nova era, buscar um título, porque muda a chave pra SAF, parece que mudou tudo. E eu penso totalmente diferente. O Vasco, durante muito tempo, ficou preocupado em montar time. E eu falo isso desde a minha época. Ficou preocupado em montar time. Sim. E tá na situação que tá. Agora o Vasco tem que se preocupar em reestruturar o clube, porque o time, ele sustenta um clube por 2, 3 anos, como foi a minha geração que eu tive no Vasco em 2009, 10, 11, 12. Aquele time ali com Fagner, Dedé, Alain, falando dos mais novos que saíram, geraram receita pro clube, né? Rômulo, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Allan Kardec, Souza, sustentou o clube durante 2 anos. Só que um time bom sustenta o clube durante 2 anos. Um clube bom sustenta um time bom por muitos anos. Então o Vasco tem que se preocupar com isso. Não é pensar pequeno, mas de repente algum torcedor pensa assim, eu penso totalmente o contrário. O Carioca não tem que ser a prioridade do Vasco de maneira nenhuma. A prioridade do Vasco tem que ser montar um clube para ter resultados sustentáveis a longo prazo. O que adianta tu ganhar um Carioca e continuar com os vícios antigos? Mas a montagem do time indica essa tendência. A gente percebe... De buscar coisas grandes. Não, jogadores jovens pro médio e longo prazo. Então, mas aí para isso você precisa também do aval em cima do treinador, porque não adianta nada o Barbieri focar em fazer o trabalho dele pensando nessa reconstrução e aí cai numa fase antes da semifinal no Carioca e começa a ter uma pressão em cima dele. Mas então, Dani, por isso que eu acho que a SAF, aí a gente vai voltar no assunto da SAF. Não quer dizer que a SAF seja a solução de todos os problemas, que a SAF seja o modelo perfeito. Para chegar num destino tem vários caminhos. Mas a SAF, no meu modelo ideal de SAF, uma das vantagens é essa. Demorou, acho que, mais de 2 meses para contratar o Barbieri. Então, tu contratou, tu teve tempo, tu estudou, tu tem convicção para aquilo. E como hoje quem tem a caneta é a 777,
conselheiro não vai mandar treinador embora, a torcida pode chiar, mas os caras vão manter porque não precisam de voto, não precisam agradar conselheiro, não precisam fazer política para conseguir voto para se reeleger. Sim. Eles podem, na convicção deles, manter. Se eles acharem que o Barbieri é o melhor treinador, mesmo perdendo, tem que ficar, eles conseguem deixar isso. Porque eles têm a caneta, eles têm 70 transações, eles têm 5 cadeiras no conselho. Prats, 30 será? segundos pra gente recomeçar, hein? Tá bom. Será que eles vão conseguir trabalhar com tranquilidade se não vier o resultado? Porque o futebol é resultado. É isso, esse é o ponto. É, Não, porque com uma coisa... tranquilidade não, Zé, mas eles não precisam fazer acordo com ninguém. Sim, mas eu falo sobre, a gente está falando sobre a Dani, falou sobre uma coisa que é bem interessante, sobre a pressão em cima do treinador. Porque é um novo time. É uma nova estrutura, uma nova forma de jogar. Quando a gente fala SAF, e aí eu me coloco na situação do torcedor do Vasco, há quanto tempo o Vasco não luta por um título grande? Desde 2011, 11, 12. Há quanto tempo o torcedor do Vasco fala assim... Desde 16 não é campeão carioca. Esse ano aqui, vamos lutar por não cair. É que eu falo. E aí quando você fala SAF, automaticamente as pessoas falam SAF, beleza, o time vai ficar milionário, nós só vamos ser gênios, craques dentro do campo e tal. E não é assim, nós estamos vendo que todas as SAFs... Começou de uma forma errada, porque o cara da 777, quando veio pro Brasil, ele falou, a última vez nós enfrentamos o Flamengo em desvantagem financeira. Só que eu não sei se ele tinha conhecimento que o faturamento do Flamengo era de 1 bilhão, o orçamento do futebol é de 800 milhões. Então, A gente vai falar mais desse Vasco. É complicado, mas assim, tem que se mudar. E a gente tem exemplos, os Glazers no Manchester United foram pressionados, são muito pressionados. Uma coisa, assim, não é negativa, mas é de curiosidade que eu tenho, a gente não conhece a 777. O Ronaldo a gente conhece, o Textor a gente já conhece, o City a gente conhece, a 777 a gente não sabe como lida com o futebol. Então é uma curiosidade que eu tenho também, como eles vão reagir à pressão. Posso falar por todo torcedor, eu falo por mim, né, que sou torcedor do Vasco e tenho a minha opinião exatamente aí como o Fernando Praz. Nunca imaginei aqui que o Vasco no seu primeiro ano de SAF vai brigar por títulos, né, vai entrar já como favorito para ser campeão. Eu sei que há um processo, eu sei que há um início de trabalho e penso como o Fernando Praz, né, que o Vasco possa montar, e venho falando isso aqui, montar uma base para que a gente possa nos anos seguintes, né, trazer reforços pontuais, né, e aí o time, os jogadores entenderem o Vasco, o gigantismo do Vasco e quererem conquistar com a instituição. Isso faz parte. Quando a gente pega aqui os exemplos vencedores no futebol brasileiro, você vê que há uma sequência de elenco. Claro que sai um ou outro, mas uma base fica e isso é muito importante. Eu espero que aconteça isso com o Vasco. Eu venho falando aqui, eu ficaria muito realizado se o Vasco conquistasse uma pré-Libertadores ou uma vaga na Libertadores. Mas se isso não acontecer também, quem sabe a gente possa segurar uma vaga na Sul-Americana, ter um ano mais tranquilo, né? A Sul-Americana seria importante também para a gente ter uma outra competição para jogar no ano que vem. Então eu tô aqui esperançoso de viver, claro, um ano melhor, porque a gente tem aí peças para isso nesse momento, chegou bons reforços, um ano tranquilo, e quem sabe aí a gente possa beliscar algum resultado aí bem importante, como uma pré-Libertadores, chegar longe na Copa do Brasil. Eu tô no mesmo pensamento aí do Fernando Praz. Eu queria ouvir vocês, se vocês concordam aí, a família vascaína concorda aqui com a opinião do Fernando Praz, goleiro campeão da Copa do Brasil em 2011, perdão. Na minha opinião, deu aula. Quero saber o que vocês acham. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.